O dom de interpretar as línguas é o título da lição 8 na classe dos pré-adolescentes, lição desta próxima semana. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da D Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los aqui semanalmente, professores, superintendentes, coordenadores, líderes e todos que amam a escola dominical, para juntos prepararmos a aula da semana. Se não estiver inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também é importante você fazer parte da nossa meta de 30 mil inscritos por aqui. Inscreva-se aí, tá certo? Comenta, fale para nós de onde você nos assiste. Aqui na descrição tem minhas redes sociais, por onde você acompanha as minhas viagens pregando a palavra de Deus, e o meu WhatsApp, o link do WhatsApp, o número do WhatsApp, por onde você entra em contato comigo para juntos marcarmos aquela data para estarmos aí na sua igreja adorando a Deus. Neste final de semana estaremos no sábado em São Paulo, no bairro do Valo Velho, ministrando aos jovens da Almadeb ali daquela igreja, e depois estaremos no domingo à noite ministrando um congresso do ciclo de oração aqui em Sumaré, perto da minha casa, aqui no Parque Regina 1. Estaremos em 14 de setembro em Goiás, na cidade de Anápolis, e seguimos pela estrada fazendo a obra de Deus. Será um prazer receber o seu contato para estarmos juntos aí na sua igreja. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas, vamos preparar mais esta aula da escola dominical. Interessante demais esse texto, hein? Esse tema, não é? O dom de interpretar as línguas. Você sabe que uma das formas que eu aprendi a pregar para jovens e para adolescentes foi através das revistas da escola dominical? Pensa nisso, e se você precisa de ajuda, fala para mim aqui nos comentários. A maioria dos líderes fala assim, eu não sei pregar para adolescentes, eu não sei, e ficam quebrando a cabeça para achar alguém. E se você desenvolver o seu ministério enquanto lidera? E se você começar a pregar enquanto lidera? A demanda é alta, a obra é grande, mas poucos são ceifeiros, porque a maioria dos líderes não querem desenvolver o seu ministério, acham que estão na liderança ali só para produzir evento, mas você está aí para muito mais. Bom, vamos lá, ó. A Bíblia diz, portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Bom, na aula anterior nós vimos que as línguas estranhas é uma prova, uma evidência de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Ponto. É a evidência inicial e é a evidência, ok? Então, a pessoa não precisa nem falar que ela foi batizada do Espírito Santo. Ela falou em línguas, foi. Não falou, não foi. E não adianta discutir. A gente tem o texto de Atos 2, a gente tem o texto de... mas Atos 2 foi aquele momento especial. E Atos 10 na casa de Cornélio? E Atos 19 em Éfeso? Tá certo? Nós cremos assim. Quem crê diferente está equivocado, pode perder a salvação. Não se trata disso. Nós cremos desta forma e temos elementos teológicos para crer desta forma. Eles acham que não e está tudo bem. Somos irmãos em Cristo e vamos para o mesmo céu. Línguas estranhas ou variedade de línguas. As línguas, como já vimos na lição, aqui no tópico 1, na lição anterior, são evidência. Mas elas também são um dom do Espírito Santo que traz edificação espiritual ao crente. Eu falei na aula que você deve ensinar os seus alunos a buscar o batismo com o Espírito Santo e a falar em línguas, a orar em línguas, a fluir nas línguas. Por quê? Porque elas produzem edificação para nós. Lá na igreja de Corinto, nós vimos que a igreja de Corinto ela era abençoada com todo tipo de dons. Mas havia um problema naquela igreja que eles eram indisciplinados no uso dos dons e se sentiam superiores aos demais irmãos devido à sua diversidade espiritual. Eles ignoravam que precisavam de sabedoria na administração dos dons. Tá? Olha só, eles podiam falar em línguas, adorar, orar em momentos particulares de devoção. Porém, nas reuniões públicas, as línguas deveriam ser acompanhadas de intérprete, para que toda a igreja fosse edificada espiritualmente por meio da mensagem interpretada. Veja, aqui, tanto em 1 Coríntios 12 quanto em 1 Coríntios 14, Paulo não está proibindo falar em línguas publicamente.
O que Paulo está fazendo é organizando o culto, porque o culto é coletivo. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, nós não podemos, como que é a frase mesmo? Atrapalhar um culto coletivo por causa de uma manifestação individual. Como assim, pastor? O meu pastor, no culto de ensino, ele prega muito calmamente, muito tranquilamente. No finalzinho, ele, deixa extravasar a alegria. Mas ele começa muito calmo. A EBD, por exemplo. A EBD também é uma sala de aula. Ok? Se a presença do Espírito Santo começar a tocar a igreja e a igreja coletivamente entrar em adoração, então aí, irmão, quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem tem língua, fala em língua. Se alguém interpretar, amém. Se não interpretar, quem está dando glória e aleluia está sendo edificado, quem está falando em línguas está sendo edificado, e o nome de Deus está sendo glorificado. Agora, o que Paulo está dizendo é que não é coerente que numa sala de aula, enquanto o professor está dando a aula, todo mundo está ali prestando atenção na aula, eu comece a falar em línguas estranhas no canto. Por mais que eu queira falar, mas isso não vai edificar ninguém. Eu vou atrapalhar uma aula coletiva com a minha manifestação individual. O que eu posso fazer? Me controlar. Não é controlar o espírito, é me controlar. Ou então sai da sala, vai lá para dentro do banheiro, entra dentro do quarto e fala, ok? Mas a ideia aqui não é de cerceamento, de banimento das línguas estranhas, mas de equilíbrio e de organização. Tá? Tem o dom de variedade de línguas, não é? Que é o dom, são diversas línguas, não é? Então, veja, tem pessoas que são batizadas com o dom de línguas. Então, elas vão falar a mesma língua a vida toda. Outros recebem, além do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, recebem também o dom de variedade de línguas. Então, a gente percebe que a língua está sempre mudando. Não é? Eu nem lembro qual era a língua que eu falava quando eu me batizei. E quando eu fui batizado do Espírito Santo. E hoje eu tenho certeza que ela é bem diferente do que foi, sei lá, o ano passado. Tá? Aí, Paulo vai colocar aqui o dom de interpretação das línguas. Ele queria que a igreja de Corinto e que todos nós fizéssemos o bom uso dos dons, tendo a consciência de que falar línguas sem a presença de intérprete não tem outra finalidade a não ser edificação própria. Parece algo até prepotente, né? Então eu falo em língua no meio de todo mundo, eu estou me edificando. Parabéns. Mas a igreja está sendo edificada? Não. Então faltou equilíbrio, tá? O dom de interpretação é a capacitação do Espírito para compreender e transmitir para a igreja o significado de uma mensagem dada em línguas, tá? Então, uma pessoa fala em línguas, é muito lindo essa manifestação, assim, quando uma pessoa fala em línguas e uma outra pessoa é usada por Deus para interpretar. Gente, é uma manifestação extraordinária. Nós podemos até dizer que o que Paulo está fazendo é incentivar a busca constante pelos dons espirituais. Então, você já foi batizado, você fala em línguas, ore para também poder interpretar. Isso faz o quê? Isso gera em nós um desejo de busca constante. Tópico 2. Falar em línguas seguido de interpretação. Os dons espirituais são fundamentais para a vida espiritual edificada. O dom de falar em línguas é um dos meios pelos quais Deus determinou para que o crente fosse edificado em particular. Em contrapartida, o dom de interpretação é um meio pelo qual Deus determinou que os demais crentes fossem edificados de forma coletiva. Logo, os dons foram criados para nutrir a alma do crente. Não é? Então, veja, quando a gente fala em línguas sem interpretação, nós estamos trabalhando na nossa própria edificação. Olha que interessante isso aqui. Orar em outras línguas é muito importante, porque é o próprio Espírito de Deus, em contato com o nosso espírito, proporcionando edificação espiritual. Portanto, quem é batizado no Espírito Santo não deve reter essa ação do Espírito em sua vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
ao ensinar isso para não cercear. Pelo contrário, nós precisamos ensinar que eles busquem o falar em línguas e que eles fluam no falar em línguas, inclusive no culto coletivo. Se todos estão glorificando, glorifica. Quem glorifica em aleluia, em aleluia. Né? Quem glorifica em línguas. Agora, se por um lado o dom de línguas traz edificação pessoal dos crentes, o dom de interpretar possibilita a edificação da igreja. Esse dom não se trata de um conhecimento do idioma por parte do intérprete, antes é recebido diretamente do Espírito. E vem à medida que a pessoa tem o dom, recebe a revelação de Deus, que Deus pretende transmitir à igreja. Deus inspira os seus profetas a falar com a sua igreja de diversas maneiras. E aí ele conclui dizendo, cuidado, quem fala em línguas não é mais espiritual. Lá na igreja de Corinto, qual que era o grande problema? Eles fluíam em todos os dons, mas eles se achavam mais espirituais do que as outras pessoas. E o pior, eles ignoravam suas falhas de caráter por causa dos dons. Então a igreja de Corinto fluía em todos os dons, mas era cheia de contenda, de divisões. É só ler o capítulo 11. Então, a gente sempre tem que falar isso em consideração e dizer a eles, olha, o fato de alguém fluir nos dons do Espírito, línguas estranhas, interpretação de línguas e todos os outros dons, não significa aprovação de Deus sobre a conduta dela. Meu Deus, mas é possível uma pessoa de conduta errada fluir nos dons? É só ler Mateus 7, 21 a 23. Você vai encontrar uma palavra dura de Jesus dizendo que naquele dia ele dirá para a classe de pessoas que fluíram em dons, profetizamos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, dons, e lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Dom é atributo da graça. Dom e graça vem da mesma palavra grega charis. É favor imerecido. Salvação, favor imerecido. Dons do Espírito, imerecidos. Eles não têm a ver com a nossa bondade ou perfeição, mas com a bondade e perfeição de Deus. Dom também é um presente dado, não pela habilidade de quem recebe, ou não pela perfeição de quem recebe, mas pela bondade de quem doa. Dom é imerecido. Não merece, mas eu te presenteio. Não por sua bondade, mas pela bondade do doador. Não é? Então, os dons não são sinal de superioridade espiritual. Porque se não fosse assim, se os dons não fossem atributos da graça, as pessoas se sentiriam no direito de se acharem superiores. Mas uma coisa que precisa ser ensinada aqui. Pior do que quem tem dom se achar superior é a igreja tratar alguém como superior porque tem um dom. Sendo que o dom é um presente do Espírito. E é o Espírito que flui em nós através dos dons. Não é de nós mesmos. É dele. Não é? Então, muita gente tem se enganado por tratar como superior, como perfeito, como padrão de santidade alguém, olhando unicamente para o dom e esquece que o dom não tem nada a ver com a vida de santidade que aquela pessoa leva. Dom não é oferecido porque nós somos santos, é porque ele é santo. Veja que o que produz santidade em nós, ou o que revela a santidade em nós, é fruto, não é dom. Dom é instantâneo, dom vem completo. Fruto leva tempo. É um trabalho contínuo. Entende isso? É preciso separar as coisas. A igreja de Corinto não separava. Para a igreja de Corinto, eles ignoravam falhas de caráter. Eles ignoravam o fruto e valorizavam os dons. Nós temos que achar um perfeito equilíbrio entre manifestarmos o caráter de Cristo e fluirmos nos dons. Terminando aqui, cuidado com as falsas línguas. Tem pessoas que imitam, não é, as línguas estranhas.
As línguas são espontâneas, elas não são aprendidas. Elas fluem diretamente do Espírito e tratam de uma manifestação sobrenatural. Tá? Então, a Bíblia diz em Atos 2 que e veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, as línguas celestiais, ou estranhas, ou espirituais, elas não são aprendidas, tá? Elas fluem diretamente do Espírito. Cuidado com os enganadores. É, portanto, preciso estar atento para não ser enganado. Paulo escreveu um alerta a Timóteo. Vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Estamos vendo isso acontecer hoje, pois muitos não querem mais ouvir a palavra de Deus. Por essa razão, você deve ter muito cuidado. Não dê ouvidos às pessoas que não querem seguir a Cristo. Lembre-se de que o Santo Espírito de Deus está à sua disposição para lhe ajudar a vencer todo mal. Portanto, não tenha medo de buscar os dons do Espírito Santo. Não tenha medo de falar em línguas estranhas. Não tenha medo de buscar o dom de interpretação de línguas. E lembre-se que tudo isso é para edificação pessoal e para edificação da igreja, para que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus amigos? Esta foi mais uma pré-aula da Escola Dominical. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a vida de todos vocês. Forte abraço.